Marcos Antônio de Souza, até então pastor da Igreja Quadrangular do bairro Planalto, contou, por meio de áudio, que ficou ferido após impedir a entrada de outros líderes da igreja. Meu amigo, olha só que situação vem acontecer na Igreja do Evangelho Quadrangular. Esse pastor, por nome de Marcos, segundo as informações, ele teria fechado a igreja e queria impedir que outros pastores entrassem na igreja, que, segundo ele informa no noticiário, que a igreja é dele. Segundo as informações, afirmam que esse pastor Marcos se desligou da igreja e queria ficar com os imóveis da igreja, ou seja, a casa pastoral, o templo da igreja, e também queria ficar com a conta bancária da igreja. Isso mesmo, a conta que entra os dízimos, as ofertas e mais. Segundo informações, esse pastor queria ficar com mais de 100 mil reais, que foi recebido por doação. Não tem informação se foi dízimo ou se foi oferta, ou se foi uma doação de outro lugar, de outro recurso. Então, as informações são essas. Veja a seguir a reportagem completa. Marcos Antônio de Souza, até então pastor da Igreja Quadrangular do bairro Planalto, contou, por meio de áudio, que ficou ferido após impedir a entrada de outros líderes da igreja no templo. Segundo o pastor, a confusão teria começado porque ele solicitou o desligamento da Igreja Quadrangular, por discordar das diretrizes financeiras e políticas da instituição. Disse ainda que pastores de outros templos teriam feito o mesmo. De acordo com esse representante da Igreja do Evangelho Quadrangular, que aparece nas imagens feitas ontem, o problema teria sido causado porque o pastor queria se desligar da igreja, mas permanecer com o imóvel. Porém, segundo o representante, os equipamentos e a conta bancária da Igreja do Planalto pertencem à sede administrativa. O patrimônio pertence à Igreja do Evangelho Quadrangular. E em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a Igreja do Evangelho Quadrangular ela é mantida por doações de dízimos, de ofertas. E o que nos dá legalidade de arrecadar estas doações é o Estatuto da Igreja, que demonstra quem realmente cuida dessa propriedade. Inclusive, existe um saldo naquela igreja ali de 100 mil reais que ele vai ter que prestar conta também, ele será notificado. Seria muito fácil eu vir arrecadar dízimos, ofertas, passar 10, 15, 20 anos num lugar e depois falar, não, eu quero isso aqui para mim. Que foi o que o pastor deu a entender, que ele não entregou, inclusive na carta que ele enviou, ele coloca aqui, eu quero o desligamento da minha igreja. A igreja não é dele. Ah, agora eu entendi! Veja aí, meu irmão. Além de querer ficar com 100 mil reais da conta bancária da Igreja Quadrangular, esse pastor queria ficar também com os imóveis, né? O imóvel ali, o templo. E como você vê no vídeo, parece até uma briga grande aí, mas é simplesmente ele no meio, e os outros pastores querendo entrar dentro do templo e ele simplesmente tentando impedir a entrada dos mesmos. Mas que situação está acontecendo na Igreja Evangélica Brasileira? Não é mesmo, meus irmãos? Tantos escândalos que vêm acontecendo. E não é só na Igreja Quadrangular, é também na Assembleia de Deus, católica, tudo quanto é igreja. Eu estive acompanhando de perto o caso da Igreja Lagoinha, de Felipe Valadão, Mariana Valadão, André Valadão, de Ana Paula Valadão, toda a família Valadão, não é mesmo? Eu estive acompanhando de perto esse caso e eu vi de fato que hoje em dia as pessoas estão em busca de nome, de status, e já se foi-se o tempo de muitos irmãos, muitos pastores buscar fortalecer o reino de Deus, buscar almas para Jesus. O nosso foco deve ser esse, almas para o reino de Deus. Se você concorda comigo, se você crê no verdadeiro Evangelho de Deus,
Se inscreva-se no canal, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, porque é de grande importância para que esse vídeo chegue em mais e mais pessoas. Nós não devemos se omitir, nós devemos pregar a verdade, falar a verdade, anunciar a verdade. E esse aqui é um canal de notícias que vai abençoar muito a tua vida, vai abrir os teus olhos com a verdadeira essência da palavra de Deus. Marcos Antônio de Souza, até então pastor da Igreja Quadrangular do bairro Planalto, contou por meio de áudio que ficou ferido após impedir a entrada de outros líderes da igreja no templo. Segundo o pastor, a confusão teria começado porque ele solicitou o desligamento da Igreja Quadrangular por discordar das diretrizes financeiras e políticas da instituição. Disse ainda que pastores de outros templos teriam feito o mesmo. De acordo com esse representante da Igreja do Evangelho Quadrangular, que aparece nas imagens feitas ontem, o problema teria sido causado porque o pastor queria se desligar da igreja, mas permanecer com o imóvel. Porém, segundo o representante, os equipamentos e a conta bancária da Igreja do Planalto pertencem à sede administrativa. O patrimônio pertence à Igreja do Evangelho Quadrangular. E em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a Igreja do Evangelho Quadrangular ela é mantida por doações de dízimos, de ofertas. E o que nos dá legalidade de arrecadar estas doações é o Estatuto da Igreja, que demonstra quem realmente cuida dessa propriedade. Inclusive, existe um saldo naquela igreja ali de R$100 mil que ele vai ter que prestar conta também, ele será notificado. Seria muito fácil eu vir arrecadar dízimos, ofertas, passar 10, 15, 20 anos num lugar e depois falar, não, eu quero isso aqui para mim. Que foi o que o pastor deu a entender, que ele não entregou, inclusive na carta que ele enviou, ele coloca aqui, eu quero desligamento da minha igreja. A igreja não é dele. Ah, agora eu entendi!